Então nós estamos escutando esse trecho do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, que é os inícios aí da vida pública de Jesus. Ele acabara de ser batizado, tinha passado aqueles 40 dias no deserto, onde fora tentado pelo demônio e resistiu às tentações. E agora, então ele começa a chamar alguns homens para segui-lo, para estarem com ele. Isso não é qualquer coisa, meus irmãos. Deus quis precisar do homem, quis precisar de nós, para continuar a sua obra de salvação. Digo mais, para realizar a sua obra de salvação. Porque desde o início do seu ministério, desde quando Jesus começou, como eu disse, aqui está no comecinho da sua vida pública, ele chamou homens para estarem próximos a ele, para segui-lo de perto, para conhecerem tudo aquilo que ele queria revelar, a fim de que eles pudessem anunciar junto consigo, junto com ele mesmo, aquilo que ele veio fazer, o reino de Deus, a boa nova da salvação. Então, Deus Todo-Poderoso quis precisar de nós para realizar o seu plano de salvação. E não é diferente hoje, meus irmãos. Santo Agostinho tem um pensamento muito bonito que nos ajuda a refletir sobre isso. Diz assim Santo Agostinho: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, Deus precisa de você, precisa que você use a sua liberdade, que você diga sim para Ele, que você tenha uma adesão ao que Ele propõe, para que Ele possa te salvar. Deus, na sua vida, não pode fazer nada sozinho, portanto. Para que Deus realize milagres na sua vida, para que Deus gere a conversão no seu coração, para que Deus lhe convença das verdades eternas, você precisa querer. Você precisa dizer para Deus: sim, eu aceito, eu estou aqui, eu vou te seguir, meu Deus. Se você fechar o seu coração, se você se negar a isso, Deus respeitará a sua liberdade e não entrará na sua vida, e não mudará o seu coração, e não lhe dará condições de você se converter. Por quê? Porque Deus que criou você sem a sua ajuda, não vai poder lhe salvar sem a sua ajuda. Porque você não é escravo de Deus. Você não é obrigado a amá-lo. Você não está forçado a servi-lo. Você é filho porque é batizado. Você pode se fazer amigo de Deus ou não, de acordo com a sua decisão, a sua escolha. De modo, meus irmãos, que Deus não nos trata como seres inferiores, que nós somos. Eu sou inferior, sim. Em relação a Deus, você é inferior. Concorda comigo? Mas não é assim que Deus te trata. Deus te trata com respeito. Por quê? Porque Ele quis te criar como sua imagem e semelhança. E respeitosamente, Deus convida você, convida a sua inteligência, aquece o seu coração. Mas Ele não passa daí, desse convite, dessa sedução. Respeitando a sua liberdade, Deus para por aí. Assim como Ele chamou os primeiros discípulos, e nós escutamos os chamados hoje. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Segui-me, os chamou. É isso que Jesus hoje quer fazer nesta Santa Missa. Lá no fundo do teu coração, te chamar,
te fazer um convite: segui-me, vem atrás de mim, vem após mim, vem comigo. Mas não é mais do que um convite. Eu repito, porque Deus respeita você, Deus respeita a sua liberdade, Deus respeita a sua inteligência. Ele não vai se cansar nunca de lhe chamar, de fazer o convite, de querer você perto dele, mas Ele nunca vai te obrigar a isso. Então, esses primeiros chamados que acontecem hoje, meus irmãos, eles devem ser para nós um sinal desse Deus que nos convida, desse Deus que, eu repito, quer precisar de nós. Mas, bom, Deus me chama para quê, padre? O evangelho de hoje, de algum modo, tem aqui escondido o que Deus quer fazer com a gente. Eu queria, talvez, ajudar vocês a revelar um pouco do que está aqui. Diz a Escritura que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade de fronteira, onde passava muita gente. Umas pessoas que não têm fé, que vão estudar a Bíblia, dizem assim: Jesus foi um estrategista. Ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, porque ali, como era uma cidade de fronteira, de passagem, ele ia ter acesso a muitas pessoas, a gente de vários lugares, e que iam escutar a sua pregação. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não é exatamente isso. Existe, meus irmãos, um sentido espiritual no fato de Jesus ir morar em Cafarnaum. Cafarnaum, do hebraico, é a aldeia de Naum. E Naum é a aldeia do conforto, a aldeia do consolo. E Jesus, morando em Cafarnaum, ele anuncia a boa nova, ele conforta, ele acolhe. Quem? Na tradição bíblica, os que são consolados são aqueles que são desprezados, abandonados, os que estão sozinhos. É nesse lugar que Jesus, morando, começa a desenvolver o seu ministério público. Ele quer nos consolar, a nós que estamos sozinhos. Sozinho, padre, sim. Por que aquele povo estava sozinho e precisava do consolo de Jesus? Porque aquele povo estava longe de Deus. Aquele povo estava longe de Deus, por isso estavam solitários. Precisavam dessa companhia maravilhosa, da companhia divina. Precisavam de Jesus. E nós, meus irmãos, ainda nesse mundo, passados tantos 1000 anos, tantos séculos adiante depois de Jesus, ainda podemos levar uma vida solitária, uma vida desprezada, uma vida de uma pessoa que está abandonada. Quando não nos deixamos ser consolados por Deus, quando não deixamos que a sua luz brilhe para nós. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Que luz é essa, meus irmãos, senão a luz de Deus? Quem é essa luz, senão Jesus? Que quer brilhar para nós, que quer brilhar na nossa vida, na nossa história, na nossa existência. Que quer ser essa luz, como eu dizia, que aquece o nosso coração, que ilumina a nossa inteligência, que nos dá um sentido de vida, uma razão para existir. Veja como tudo nas Escrituras está imbricado, está unido, está junto. E esse Jesus que está lá em Cafarnaum, para ser luz e consolar os sozinhos, os aflitos, é esse Jesus que passa chamando pessoas para segui-lo, para estarem próximas a Ele. Esse mesmo Jesus ainda passa hoje nos chamando, mas para seguir Jesus, meus irmãos, é preciso deixar as redes. E digo mais, meus irmãos, para seguir Jesus, é preciso deixar até o nosso Pai. Repararam o segundo chamado? Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o Pai e o seguiram. O que é isso, padre? Deixar a rede, o meu trabalho, deixar meu pai, a minha família,
Sim. Nada antepor a Cristo. Ninguém entre você e Deus nosso Senhor. Ninguém. Nada. Nenhum compromisso. Nenhum trabalho. Nenhuma pessoa. Ainda que seja o seu pai. Ainda que seja a sua mãe. Ninguém pode ficar entre você e Deus. Ninguém. Fica muito evidente aqui isso. Se nós queremos ser autênticos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama. Mas para que a nossa resposta seja autêntica, verdadeira, concreta, real, é preciso que nós abandonemos tudo para segui-lo. Atenção, tudo aquilo que nos tira de Deus. O seu trabalho vivido de forma ordenada não lhe tira de Deus. A sua relação familiar vivida de forma santa não lhe tira de Deus. O seu estudo, o seu relacionamento, o seu lazer, a sua diversão, o seu hobby, a sua viagem, nada disso é pecaminoso, se vivido, repito, de forma correta. Então, são palavras duras, muito duras, mas que nos mostram a realidade. Porque se eu não estou disposto a colocar Deus em primeiro lugar, a dar a Deus o lugar que lhe pertence, eu não o amo, eu não o temo, eu não o desejo, eu não quero servi-lo. Por outro lado, se como Pedro, André, Tiago, João, se como eles, eu estou disposto a deixar redes, a ouvindo o chamado de Deus, deixar a barca, deixar o Pai, e imediatamente na mesma hora, seguir a Jesus, quer dizer que o meu coração concorda com o coração de Deus. Concordar, né? O coração está junto. É isso que, né? A tradução do grego, né? Pegando a raiz da palavra, você concorde. É um coração só, o coração unido, um com o outro. Eu concordo com você, ou seja, a nossa ideia é igual, é a mesma. E o Senhor nos chama para quê? Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. O que que uma rede faz? Uma rede lançada a uma pesca, peixes, aqueles peixes morrem e servem de comida para nós. Não é assim? É assim. Ser pescador de homens muda toda a estratégia. A rede não mata, a rede gera vida. Pescar homens é atraí-los para Deus, para que aqueles homens que estão desconsolados, sozinhos, abandonados, tenham a vida verdadeira. E que vida é essa? A vida unida a Deus. Só essa vida, meus irmãos, é possível como vida verdadeira. Essa semana eu me deparei com esses cortes que tem na internet de um senhor que, mas eu me dei uma pena tão grande, uma dó daquele homem, eu rezei por ele naquela hora. Sendo entrevistado nesses programas de rádio, e o entrevistador, um cientista, e ele se dizendo, falando de coisa difícil, o entrevistador pergunta para ele: e Deus, você não acredita? E aquele homem iludido, coitado, tadinho, iludido, com um sorriso nos lábios, respondeu: não. Sorrindo, uma coisa demoníaca mesmo, sabe? Sorrindo, não acredito. Aí o entrevistador interpela o homem: mas é assim, morre, acabou tudo? Desliga um botão, como uma galinha. Aí o entrevistador: como uma galinha? Sim, você já viu como é que se mata uma galinha? Já, minha avó matava a galinha, ela quebrou o pescoço, morreu, acabou. E um sorriso nos lábios. Coitado daquele homem, tão inteligente,
tão estudado, tão sabido. Tanta gente quer escutar o que ele tem para falar sobre as teorias que ele conhece, mas não serve para viver. Pegue uma senhorinha, uma senhorinha que mora lá no interior de um ramal desse, que não tem acesso nem à internet, que cozinha num fogão a lenha, que não sabe nada das coisas da tecnologia, tem uma vida muito mais concreta, muito mais real, muito mais verdadeira, feliz, do que o homem daquele. Rico, inteligente, famoso. Deve ser famoso, né? Está sendo entrevistado. Eu não sei quem é ele. A vida de uma senhorinha como essa faz muito mais sentido. É muito mais concreta, real, do que quem vive nesse mundo de teoria e longe de Deus. Vazio, 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 escuro, triste. O sorriso no lábio daqueles homens, com certeza, de um coração que sangra, que chora, que sofre, sozinho, abandonado, desconsolado, triste, miserável, vazio. Vazio. Vive como uma galinha, como um bicho, como um animal. Não tem nada. É oco por dentro. E nós podemos levar essa mesma vida, meus irmãos. Nós corremos o mesmo risco desse homem. Nós podemos frequentar os bancos da igreja. Nós podemos dizer com a nossa boca que amamos, servimos e tememos a Deus. E de fato viver o oposto disso. Nós podemos reservar alguns minutos, 1 hora e meia para Deus na semana, e o resto da nossa vida ser de vazio, de escuridão. Se colocamos tantas coisas, tantas pessoas, tantas condições entre nós e Deus. É preciso que nós abandonemos a barca, meus irmãos. É preciso que nós não botemos a nossa confiança nas redes. É preciso confiar em Deus. É preciso temer a Deus. É preciso amar a Deus, meus irmãos. De verdade. Colocando em prática, no dia a dia, essa confiança, esse amor, esse temor. Deus que não precisa de nós, quis precisar de nós. Nós, meus irmãos, temos que ser muito mais humildes do que Deus e reconhecer a nossa necessidade dEle, do seu amor, da sua luz, a única capaz de iluminar as nossas inteligências e nos dar o conhecimento daquilo que importa. Vou terminar com uma historinha. Uma vez São Felipe Neri conheceu um homem, um rapaz muito inteligente, sabido, que estava em franca ascensão. Esqueci o nome do homem. Francisco, não sei das contas, também. E São Felipe Neri disse: Francisco, rapaz, olhe, você vai ter uma carreira astronômica. Você está estudando aqui nessa faculdade, oratória, talvez se torne um excelente advogado. Ou talvez você entre para a carreira eclesiástica e seja um bispo, um cardeal, talvez um papa. Ou você seja um advogado muito rico, afamado, poderoso. E depois, Francisco, e depois. E esse rapaz então voltou para casa pensando nisso. E depois? E depois, se eu for um advogado muito poderoso, muito rico, afamado, mas depois? Ou se de fato eu entrar para a carreira eclesiástica e me tornar um cardeal importante, e depois? O que o santo quis falar com esse depois? Movido por essa pergunta de São Felipe Neri, aquele homem largou tudo, entrou para a mesma congregação de São Felipe Neri e dedicou sua vida inteira a Deus, porque ele entendeu
que não adiantava ele ser um advogado afamado, não adiantava ele ser um papa, se depois dessa vida, quando tudo de fato aqui se encerrar e se abrir para nós a eternidade, se depois ele não fosse para junto de Deus, mas pelo contrário, para o sofrimento eterno. Guardemos nessa Santa Missa, meus irmãos, essa mesma pergunta. E depois? E depois que você tiver feito tudo o que você sonhou, construído tudo o que você desejou, e depois? O que restará? O que será da sua vida? E depois? O que será da sua existência? E depois? Quando passar o último suspiro, seus olhos se fecharem, e depois? O que será da sua existência?